Doutor Breno, seja bem-vindo, né? Aqui ao nosso programa Sertão Notícias. Você vai falar aqui para 35 cidades na nossa região a partir de Serra Talhada. Um prazer e recebê-lo aqui no nosso programa, viu, amigo? Uma boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É uma satisfação estar aqui falando um pouco de direito eleitoral com os ouvintes da Rádio Cultura FM Serra Talhada. Estamos nos aproximando na reta final das eleições. Momento esse extremamente importante, tanto para os candidatos quanto para os eleitores, para o entendimento das regras das eleições, principalmente nessa reta final, que nós temos regras específicas do que pode, do que não pode, até o dia derradeiro, dia 6 de outubro, o dia do exercício democrático, do exercício do voto. Muito bem. Breno, eu queria que para a gente falar sobre a questão da rede social, tem sido bastante utilizada, teve um aumento bem significativo da eleição de 2020 para 2024 agora. As redes sociais, muito conteúdo, né, foi colocado nessas eleições de 2024, né? É um novo momento que marca as eleições, a rede social sendo usada, né, com tanta força pelos candidatos. O uso das redes sociais nas eleições é fruto da transformação digital que nossa sociedade viveu nos últimos tempos. As redes sociais hoje é uma realidade e é uma plataforma extremamente importante nas eleições, tanto que a seara do marketing político, o marketing eleitoral, ela sofreu uma especialização específica em relação ao marketing digital, ao marketing nas redes sociais, e há uma grande aposta dos políticos, dos candidatos, no impulsionamento, na gravação de conteúdo que tenha a linguagem dos eleitores, que possa viralizar e que possa, ao mesmo tempo, trazer visibilidade para a sua campanha. Então, as redes sociais hoje é uma realidade. E aí nós temos uma série de cases em todo o Brasil de relevância, que a gente pode, inclusive, citar o prefeito do Recife, candidato à reeleição, como um case interessante de utilização dessa plataforma, de se aproximar do seu eleitorado, e sem dúvida nenhuma é hoje uma plataforma extremamente importante nas eleições, do ponto de vista de propaganda eleitoral. E não à toa foi objeto de uma maior regulação por parte da legislação eleitoral e das resoluções do TSE, que trouxe, então, regulações um pouco mais específicas, detalhadas, tendo em vista essa nova realidade com várias facetas, várias questões específicas que devem, então, ser objeto de tratamento legal. Muito bem. E é interessante, era justamente isso que eu ia lhe perguntar. Também o uso, né, da rede social também é algo novo também para a própria Justiça Eleitoral brasileira, que está criando regulamentações, estabelecendo regras, né, para que também não seja um local, né, que seja utilizado de toda forma, né, que possa ser utilizado inclusive para atacar outros candidatos, né, Breno? Tem que também estabelecer regras, né, para a utilização, né? A chamada propaganda negativa, né, que é baseada no ataque à honra, à imagem do adversário, né, candidato ou até mesmo partido ou coligação, ela já vem sendo objeto de debate ao longo das últimas eleições, e que a rede social tornou-se um novo cenário onde essa propaganda negativa ela vem sendo, então, perpetrada. E aí a grande questão dessa discussão é os limites da liberdade de expressão, né? Como todo direito fundamental, e eu falo com muita propriedade, pois também sou professor de Direito Constitucional na Unifavip em Caruaru, e falo com meus alunos a respeito, né, dos direitos fundamentais, esculpidos na nossa Constituição. Nós temos direitos, mas esses direitos, eles não são absolutos. Eles não podem servir de escudo para o ataque a outros direitos, igualmente constituídos e protegidos pela nossa Constituição. E esse é o grande questão da liberdade de expressão, principalmente, que vem à tona não só em contexto eleitoral, mas principalmente quando esse direito ele é mal exercido, ele é exacerbado. Quando um político, ou até mesmo um eleitor, e aí eu ressalto, também o eleitor,
tá? Ele exacerba esse direito para, ao invés de utilizar da forma adequada e manifestar seu pensamento livre, ele se utiliza da liberdade de expressão para atacar a imagem de um candidato, de um partido, de uma federação. Ataca a honra, ele transcende esse direito, cometendo o ilícito de calúnia, de difamação ou de injúria, ou ainda, conforme previsto no artigo 58 da Lei das Eleições e também no artigo 27, parágrafo 1º da Resolução 23.610 do TSE, divulga notícias sabidamente falsas, a chamada fake news. E isso não está cobertado pela liberdade de expressão. E aí, no contexto de rede social, nós temos uma potencialização disso, né? Em que essa notícia falsa ou essa injúria, difamação, calúnia, né, que é essa ataque à imagem e à honra do candidato, ele acaba tendo uma propagação massiva nas redes sociais, e aí tem um tratamento específico no TSE, na resolução citada, 23.610, que proíbe expressamente que o eleitor utilize a sua liberdade de expressão para fazer esse tipo de conduta. E aí nós temos na jurisprudência, ou seja, nos julgados anteriores do tribunal, muito claro que a liberdade de expressão ela é base da nossa democracia. Ela deve ser, então, ao máximo possível valorizada. Mas, como já falei, isso é trecho, inclusive, de um precedente, não pode ser usado como escudo para ilícito. Tá? Então, deve ser respeitado, inclusive, em ambientes sociais, de redes sociais, e nós temos, da resolução de 2024, mecanismos que foram previstos para ser aliado da Justiça Eleitoral no combate a essa desinformação, a esse ataque à honra e à imagem do candidato, né, que são os mecanismos, os procedimentos de cooperação das chamadas Big Techs, ou seja, dessas empresas de tecnologia, exemplo da Meta, que é o grupo Facebook, Instagram, também o Google, de que atenda às solicitações da Justiça Eleitoral no prazo de 24 horas. Em que tipo de solicitação? Ordem de remoção de conteúdo ilícito, esclarecimento de quem é o detentor do perfil inicialmente anônimo, porque a legislação eleitoral ela veda o anonimato, ela privilegia a liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo ela veda o anonimato, porque isso não é liberdade de expressão. Você utilizar do anonimato das redes sociais para proferir ataques e divulgar notícias sabidamente verídicas. Então, ao mesmo tempo, nós temos também esses mecanismos que são aliados à Justiça Eleitoral, são mecanismos que a gente fala de cooperação judicial entre essas plataformas e a Justiça Eleitoral para justamente coibir essas condutas ilícitas. Muito bem. Eu aproveitando sua passagem por aqui também, Breno, para a gente falar a respeito nessa reta final, né? A gente tem alguns prazos agora, a partir os candidatos já não podem ser presos, né? Se caso, né, com 15 dias faltando para a eleição, foi sábado passado, não podem ser presos, né? Quem está concorrendo. A população em geral é a partir do próximo, acho que da próxima semana tem também um prazo. Também queria saber em relação a campanhas de rua, né? Só pode ser feita alguma ação, alguma atividade, até quando, né? Quais são esses prazos agora nessa reta final? Como bem ressaltado, no último sábado, faltando 2 semanas para o pleito, nenhum candidato ou candidata, a partir dessa data, pode ser preso. E isso vai se estender a partir do dia 1 de outubro para os eleitores também. Essa impossibilidade de ser preso, salvo o flagrante delito. Né? E aí fica, obviamente, a mensagem de que não há autorização para cometimento de delito, de forma nenhuma. Né? O que há com essa previsão legal é uma preocupação de que seja exercido o poder de polícia indevidamente para constranger e impedir, né, que os eleitores realizem o voto e também os candidatos exerçam seu ônus de ir às ruas e realizar propaganda. Então, por isso essa vedação da prisão. Mas, óbvio, cometeu crime, foi evidenciado em flagrante delito, vai poder ser preso. Isso aí não é, então, uma autorização para cometimento de delito. Isso. Em relação aos demais prazos, nós temos
até o dia 3 de outubro, a possibilidade do candidato fazer o comício. Dia 3 de outubro é o dia do chamado comício de encerramento, que pode ser realizado até meia-noite, até as 23h59 do dia 3, prorrogável por mais 2 horas, ou seja, até 2 da manhã do dia 4. É o chamado comício de encerramento. Até o dia 4 de outubro é a data limite para os candidatos realizarem impulsionamento de conteúdo nas plataformas de redes sociais. Então, até o dia 4 de outubro, os candidatos podem impulsionar propaganda eleitoral nas suas redes sociais. 48 horas antes da eleição. Até o dia 5 de outubro, até as 23h59 do dia 5, os candidatos podem fazer campanha de rua, incluindo carreata e passeata, até as 10 horas, melhor dizendo, até as 10 da noite do dia 5 de outubro. E até as 23h59, os candidatos podem fazer propaganda nas redes sociais, pedir voto, dizer número. A partir do dia 6 de outubro, dia da eleição, é vedada qualquer tipo de propaganda eleitoral, seja na rede social, seja na rua, certo? Então são os prazos previstos no calendário eleitoral aprovado por resolução do TSE. Muito bem. O guia no rádio e na TV até o dia 3, né? Ou até dia 2? Isso, perfeito. Esqueci de mencionar, assim como o dia limite do comício, que é o comício de encerramento no dia 3, também a propaganda rádio e TV tem como limite dia 3 de outubro também, bem lembrado. Muito bem, então dia 3, né, a gente volta a ter os 10 minutos novamente aqui na programação da nossa emissora, né? Que é no rádio é 10 minutos de manhã, 7, né? 7h10 e meio-dia 10, e na TV é sempre no meio-dia, né? Na parte da tarde e à noite, né? Na TV. Fica justamente dessa maneira. Do seu ponto de vista, como é que tem sido tranquilo as eleições, principalmente do nosso estado, em termos, vamos dizer assim, de obediência à legislação, doutor Breno? No meu sentir, o clima é, de uma forma geral, de respeito à instituição de justiça eleitoral e compromisso que deve haver de todos os candidatos, sem dúvida nenhuma, de respeito à democracia, respeito à legislação eleitoral, respeito à justiça eleitoral. Casos pontuais em que se observa descumprimentos a determinações judiciais, mas que também, ao mesmo tempo, são tratados da devida maneira, com a energia necessária de combater essa desobediência, esse desacato, então aumentando a multa, inclusive configurando esse desacato em crime de desobediência eleitoral, previsto no artigo 347 do Código Eleitoral. A atenção agora é máxima em relação à eleição, no que diz respeito aos crimes de boca de urna, aos crimes de compra de voto, ao crime de apoplexia, né, que é o crime de derramamento de santinho. Não, são crimes agora que vão ter uma especial atenção por parte da Justiça Eleitoral, do Ministério Público, que tem o poder de polícia, e por que não também de nós, da sociedade civil organizada, né, que queremos que tudo ocorra da maneira melhor possível, dentro da legalidade justa, e nós temos também essa possibilidade de policiar, de fiscalizar, e temos uma grande ferramenta à nossa disposição, que é o Pardal da Justiça Eleitoral, em que, por meio do aplicativo, podemos realizar uma denúncia à Justiça Eleitoral para que possa fiscalizar essa situação de irregularidade e assim privilegiar a regularidade do pleito. Muito bem. Meu querido Breno Ribas, muito obrigado, né, por ter participado aqui do nosso programa, falando um pouquinho, trazendo, né, essa reta final aqui da campanha eleitoral, né? Você que é especialista nessa área eleitoral, direito eleitoral, que é muito importante nesse período, né, para que as pessoas entendam também, né, o que fazer, porque não são só regras para os candidatos, né, que estão concorrendo, mas também são regras que a população em geral tem que seguir, né, tem que saber, né, até para quando perceber que tem algo errado,
fazer as devidas comunicações aos órgãos que estão à frente das eleições, né? No caso, o TRE e o TSE. Então, Breno, obrigado, viu, por ter participado aqui do nosso programa. Eu que agradeço e, como bem ressaltado, é importante informar a população, por isso que eu sempre atendo com muita satisfação esse convite. E queria só, a encerrar, deixar um abraço especial para todos os componentes do meu escritório, doutora Jéssica, doutor Vitor, doutor Paulo Vitor, doutora Isadora, doutora Clara, doutor Henrique, Fernanda, né, todos aqui que compõem meu escritório, que estamos trabalhando aí em regime de plantão, domingo a domingo, muito trabalho, muita dedicação, para que servir, né? Advogado trabalha bastante nesse período eleitoral, né, doutor? Não tem descanso. O descanso é a partir do dia 31 de outubro, né? Nem 7, porque aí nós temos clientes aí em eminência de disputar o segundo turno, então não para, né? Em novembro, quem sabe, eu descanso um pouco. É verdade. Mas um abraço a todos. Um abraço, doutor Breno. Satisfação em conhecê-lo e ter o prazer de conversar com você, viu? Com certeza vamos marcar mais pautas, viu? Vai ser um prazer atender mais uma vez. Um abraço. Um abraço.